Jornal ABC Entrevista. Vamos bater um papo com o vereador Éder Xavier da Trombeta, vereador que está no PSC, que pode mudar de partido, vem aí a janela, muda, não muda, alguns vão mudar, daqui a pouco a gente vai tratar disso, mas São Caetano está na pauta e é muito bom recebê-lo mais uma vez, doutor Éder, bom dia. Bom dia, Leandro Afonso, Anderson Amaral. Vocês fazem uma dupla, lógico, Leandro Amaral, Anderson Afonso, satisfação estar com você no programa Jornal ABC com teus ouvintes. Dupla de dois, né? Dupla de dois e uma dupla. Olha, não falando Batman e Robin, pode falar Leandro Afonso, Anderson Amaral, o que quiser. É uma dupla de jornalistas, né, independentes, eu sempre faço trabalham bem. Muito obrigado. Doutor Éder Xavier, como é que foi o retorno às sessões legislativas? Qual a avaliação do senhor sobre o que ocorreu na terça-feira? Foi menos agitado do que o senhor mesmo imaginava, não? Perfeitamente, você leu a minha mente aí, viu? Eu achei que a gente ia fazer aqueles debates, eu gosto muito do debate, o vereador polêmica, a turma fala, então achei que nós íamos lá entrar em questões mais profundas, discutir aspectos de como vai ser esse ano a política, a história lá dos fantasmas, mas não houve esta oportunidade de acirrar o debate. Se bem como vocês têm sustentado, e eu também concordo, São Caetano do Sul vai vivenciar a campanha mais expressiva, ou denodada, ou aguerrida, ou firme, ou cheia de percalços, aliás, de acusações. São Caetano, a eleição parece que vai acontecer semana que vem, verdade, né? Vocês têm falado isso, e é verdade mesmo, nos programas que você tem, lá no Café com Fatos também ouvi vocês tomarem essa posição, mostrar isto, vai ser mesmo, eu tenho lá 62 anos de idade, nasci em São Caetano, verifiquei, nunca aconteceu, até porque nós só tivemos 8 prefeitos, né, e agora foi o 9º, e não teve assim, uma situação e oposição. Este ano haverá tantas candidaturas, é um número enorme de candidaturas, e o pessoal já tem se posicionado de forma muito, muito veemente, né, isso mostra já a temperatura que vai esquentar muito durante esse ano. Então eu imaginei que lá na Câmara nós íamos começar isso. Não foi calma a última Foi sessão. até morna demais, né? Morna demais pro meu Agora, até importante esse assunto, doutor Éder, porque a gente até comentava aqui também, o senhor em várias oportunidades destacou que São Caetano nunca teve uma oposição de fato e de direito, ou não tinha tido esta oposição até o governo do prefeito Paulo Pinheiro. Sem tradição nenhuma, exatamente. Né? Todo mundo só apoiava o governo. Exatamente, né? Um ambiente super favorável aos executivos na Câmara, enfim, e na gestão do ex-prefeito Auríquio, uma das oposições ou dos contrapontos feitos era por meio do jornal A Trombeta, falando de contratos irregulares, convênios irregulares estabelecidos pelo ex-prefeito, aliás, que já sinalizava essa rejeição das contas por parte do Tribunal de Contas. E mais uma vez, logo depois da denúncia do SBT, das 2 reportagens sobre os funcionários fantasmas em São Caetano, nós tivemos a volta do jornal A Trombeta e justamente reforçando a denúncia, reforçando a fiscalização que precisa ser feita, e aí muita gente começou a questionar o papel da Trombeta e o papel até do próprio, mas o vereador Éder não é um vereador governista? Como é que ele critica o governo? Acho que é importante aproveitar, doutor Éder, até para reafirmar, porque o senhor sempre disse que era governista, mas isso não significa que era amém a tudo, assim como não pode ser oposição e ser do quanto pior, melhor. Como é que é esse posicionamento? Primeiro quero falar aí do aspecto que nós estamos falando, da falta da tradição em oposição e situação. Mas imaginar que oito prefeitos, Macei e Campanella, faziam um contraponto por interesse que não podia ter reeleição naquela época, interesses sadios da política, e não estou julgando o comportamento dessas figuras ilustres do mundo político de São Caetano do Sul, Macei e Campanella. Mas vamos pegar um pouquinho depois, o Braille falou assim, é você, Tortorello. É evidente, elegia quem queria o Braille. O Tortorello depois, é você, Dalanese, é você, Auríquio. Então, nós sentava lá no trono, o rei, e mandava tal. E agora haverá isso tal. Agora, voltando à Trombeta, haverá uma disputa, que é salutar, você não pode ser só subserviente. Quer dizer, nós temos discussões que têm que ser travadas com situação e oposição em São Caetano do Sul. O problema do meio ambiente, São Caetano do Sul, o problema do transporte, São Caetano do Sul, lá o transporte, os coletivos. Assim, são muitos os problemas, né? São muitas coisas, não é assim, não. IDH, todo mundo rico, todo mundo maravilhoso, uma grande cidade. Não é uma cidade de primeiro mundo e uma cidade que tem uma administração
administração que, em razão de 1 bilhão e pouco de arrecadação, com todos os próprios públicos prontos, não entrega para a população. Então tem para a população aquilo que deveria entregar. Então é evidente que nós temos que abrir uma discussão, e a discussão só leva a materializar um ideário melhor para o cidadão se houver situação em oposição. Se tiver todo mundo falando amém, 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 só serve para o interesse de quem lá está no trono do prefeito. Então, a Trombeta, agora voltando para a Trombeta, nós tivemos, assim, uma luta de... A Trombeta é um órgão de informação, informativo, 4 pagininhas lá no jornal, vamos falar que é jornal, vai. Então é o seguinte, nós tivemos da ASEAN, Associação São Caetanense Emílio Alfredo Manganotti, que era uma entidade que nós criamos há 10 anos, que eu venho presidindo, e como esse era um órgão informativo, a Trombeta acordando São Caetano. Por isso Éder Xavier da Trombeta. É evidente que eu não toco o instrumento de trombeta, é do jornal lá. Ele marcou bastante uma época, até a Ibope fez uma pesquisa na época da campanha, primeiro era o Diário, depois o Estado, a Folha, depois o pessoal do São Caetano conhecia o jornal Trombeta, porque ele teve um posicionamento bastante veemente, sempre baseado nas decisões do Tribunal de Contas, nunca inventando factoides para aparecer como jornal. Então, depois nós apoiamos toda a estrutura ASEAN, o jornal A Trombeta, o nosso pessoal, o nosso escritório, tudo apoiou o Paulo Pinheiro. Né? E agora nós verificamos o problema da dívida e tínhamos que dar um espaço para que pudesse. Então passou o primeiro ano enfrentando a dívida, o segundo ano buscando soluções. Quem sabe no terceiro ano pode se materializar o ideário que o Paulo pregou na rua e que as urnas consagraram. Quem sabe isso pode se materializar. As coisas não correram como esperado. Então, o jornal A Trombeta agora volta para ser aquilo que ele sempre foi. A sua vocação, o seu foco de cumprir o papel, de discutir com aquele que estiver no poder as soluções dos problemas. É esse, porque é uma associação, aquilo é de uma associação multidisciplinar com interesse de buscar mesmo informações no poder executivo e traduzir essas informações para a população. Então, o jornal, a partir de agora, o jornal Trombeta será muito crítico. Ele voltará a ser, não é só porque está ganhando político, não. É porque nós tínhamos que dar um... É isso que eu ia falar. Muita gente está dizendo aí que a Trombeta voltou só porque é ano eleitoral. Não, é verdade. Isso aí pode ser essa interpretação. Mas a verdade é, nós lutamos, primeiro 30 anos de PTB. Mudou, o povo mudou, né? O povo que mudou. E a esperança é no Paulo. Então, passou o primeiro ano, nós já íamos detonar a Casa Trombeta, tem essa função de ir lá cobrar, é polêmica mesmo. Né? Nós não queríamos, naquela oportunidade, desviar o foco e toda a história da Trombeta. Então, no primeiro ano, nós já podíamos, com aquela dívida que é real, eu que fiz a denúncia no Tribunal de Contas e acompanho o problema da dívida que o Aurico deixou a partir de maio de 2012 até quase 300 milhões, 35%, quase 35% do orçamento, era um absurdo, absurdo, absurdo. Para resolver isso, Paulo, você tem o primeiro ano. Bom, agora amenizou, tem uma parte para pagar, dizer que pagou 150 milhões, então, o segundo ano. Bom, terceiro, vai. Então agora é hora de nós esclarecermos as coisas, tudo aquilo que nós tivemos, tudo aquilo que aconteceu, a experiência que nós tivemos nesses 3 anos. Então a pergunta, você é da base, critica o prefeito? Eu tenho filhos, tenho 4 filhos, né? Então eu amo meus filhos. Eles fazem crítica para mim e eu faço crítica para eles. Não é para destruir a nossa relação de pai e filho, de amor recíproco, amor fraterno. Não é? As críticas não são isso. Não tem isso. Então, não é para questionar no sentido de não deixar governarem, criar dificuldade para a governabilidade. Mas fazer as críticas que podem alertar o Paulo, qualquer que estiver na administração, para que tome outro rumo. Aliás, é a pergunta que faz aqui a Carolina, que mora no bairro Barcelona, em São Caetano, que está nos ouvindo, dizendo o seguinte: doutor Éder Xavier, o senhor só está fazendo crítica agora, ou o senhor apoiou o governo até agora e não fez críticas? Ou o senhor fez críticas antes e só as está divulgando agora? Não, veja bem, eu tenho hoje, se alguém que botar lá no YouTube, eu tenho pelo menos uns 200 pronunciamentos meu programa no Canal 3 da Web TV e o Canal 3 TV São Caetano. Então, é evidente, eu tenho programa com o Ney Gonçalves Dias, né? Então entra, você, como é que é o nome da... Carolina. Carolina, por favor, eu peço um favor a você. Dá uma entrada, entra lá no YouTube, verifica, põe lá, só Éder Xavier. Por exemplo, quero deixar claro aqui, eu subi na tribuna, está lá no YouTube, e disse o seguinte: Paulo Pinheiro, se você não colocar técnicos da administração no seu secretariado, como você prometeu a mudança na rua, você traiu o povo.
Então, meu posicionamento sempre tem sido desta forma. Essa coisa de falar apoio o governo, como eu disse anteriormente, eu apoio o governo e agora sou subserviente, não cumpro o meu papel. Outra coisa que eu quero dizer para você, não vai haver um cidadão em São Caetano do Sul que poderá dizer assim, o Éder me deu uma cesta básica, o Éder me arranjou um emprego lá não sei aonde, o Éder me arranjou um diploma não sei do que, o Éder me arranjou a quadra para me fazer festa. Eu cumpri, nesses 3 anos de mandato, e cumprirei até o final, aquilo que diz a Constituição, fiscalizar. Ver se há denúncias minhas, está lá no YouTube, não é? Então, essa história é, estou na base do Paulo Pinheiro, quero ajudar o Paulo Pinheiro fazendo críticas. Agora, as críticas do vereador também têm limites, né? Tem que ter honra, caráter, saber o que está fazendo, não fazer factoides, destruir por destruir, o quanto pior, melhor. Esse não é a minha praia, não vou fazer desse tipo as coisas. E aí servir, por exemplo, eu lá detono, faço, uso a trombeta contra o Paulo Pinheiro e de repente não é o Éder que vai ter o resultado desse trabalho, né? É o outro lá, é o Aurico, é o Fábio, é o Gilberto. Então não vou destruir para fazer bem para os outros que também não têm um propósito tão claro e já tiveram da administração, já foram vereadores e também não tiveram um posicionamento de independência. E mostrando como a coisa em São Caetano realmente ferve, a nossa audiência é muito grande em São Caetano. Deixa eu agradecer aqui também ao Roberto, que é do bairro Olímpico, querendo comentários do vereador Éder Xavier sobre a denúncia dos funcionários fantasmas. Você acha que a prefeitura agiu corretamente ou precisava ter feito mais, doutor Éder? Não. Veja, a administração Paulo Pinheiro teria que ter cumprido nesses 3 anos e durante todo o mandato eletivo, teria que ter cumprido aquilo que as urnas falaram. As urnas não pedem, não dão sugestão, as urnas não sei o quê, e fica sob a interpretação de quem teve o voto, ele faz o que quer com a manifestação do povo. As urnas mandam, porque todo poder emana do povo e seu nome é exercido. As urnas mandaram mudar. Não é bem isto que aconteceu analisando o processo político nesses 3 anos, com história verdadeira, com H, não história para puxar sardinha para cá ou para lá, não é? A história é verdadeira, a coisa não aconteceu desta forma. Então, em relação aos fantasmas, é evidente que isso, desde o começo, devia ser apurado. Era um dos propósitos do prefeito Paulo Pinheiro, tanto logo que assumiu o governo e tal. Agora, é aquilo, ficou grande parte das pessoas comprometidas com aquele passado do Aurico, de não trabalhar, de emprego. Imagina, nós temos quase 10 mil empregos lá. Quem é que gerou tudo? Foi os 3 anos do Paulo e não estou defendendo o Paulo. É histórico essa situação em São Caetano de querer apoio e dar emprego para gente que não aparece. Então, fantasma. Na verdade, São Caetano do Sul é uma fábrica de fantasma, né? Sei lá, é muito fantasma que tem em São Caetano do Sul. Não tem mais do que esses foram denunciados? Não há dúvida, tem fantasma para todo lado. Agora, o Paulo vem com uma proposta interessante, o Paulo Pinheiro, prefeito. Eu vou colocar ponto. Quando eu fui lá para a Secretaria de Esporte, fiquei lá um pouquinho de tempo, não consegui, queria acabar com os fantasmas. Está lá, também está aí no YouTube, aquela moça que perguntou, é só verificar lá. Eu denunciei a quentinha, botei aquela alimentação da tal da quentinha, que aquilo não é alimento, aquilo nem para bicho se dá, mas tantas coisas nós quisemos fazer. E na questão de fantasma, eu lutei e ia colocar o ponto. Seja para atleta, seja para quem toma conta lá do esporte, dessa daquela modalidade, eu ia colocar o ponto. Então o Paulo vem dizendo que agora vai colocar o ponto. Espero que ele coloque o ponto. Eu quero ver fantasma, como é que ele vai fazer, tendo que apertar o ponto. Agora, não pode colocar lá um ponto, né? Que como é aquele negócio que tem lá digital, o cara faz aquilo de silicone. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa de cidade de primeiro mundo mesmo, para coibir a história. Agora, uma devassa nesses 10 mil tem que ser feito. Agora, será que eu estou falando politicamente, plano político? Então eu já estou falando aqui contra funcionário que está lá, que ele não vai gostar muito do Éder. A proposta que eu fiz, né, de reduzir o número de vereadores, é um dos trabalhos que eu vou fazer esse ano, de 19 vereadores para 9 vereadores, cortar 50% do salário. Isso não é uma invenção minha, isso aconteceu no Paraná, em todas as cidades. Agora, se quiser interpretar tudo como factoide, porque é ano eleitoral, é um direito também do eleitor fazer. Éder Xavier conosco. Oi, doutor Éder, e falando a primeira sessão do ano foi um ambiente morno. Depois do carnaval, o clima vai esquentar na Câmara de São Caetano? Não há dúvida. Eu vou levar para a tribuna, por exemplo, um fato que vai acontecer. Eu prometi, quando eu fiquei lá uns dias na Secretaria de Esporte, 40 dias, sei lá quanto dia eu consegui ficar lá, ou me deixaram ficar lá. Então é o seguinte, eu levantei lá 12 mil documentos, coisa atleta que não é atleta, gente que recebe, clube que pega um dinheiro, faz o que quer com o dinheiro, tudo ilegal.
E eu prometi naquela oportunidade mandar tudo isso para o Ministério Público. Antes de mandar, eu vou discutir tudo isso lá na tribuna. Eu vou falar sobre os 9 vereadores. Se eles não quiserem esquentar, eu fiquei 3 anos não sendo o Éder Xavier da Trombeta. Fiquei muito bonzinho, muito quietinho, esperando, porque senão você é assodado. Você faz de um jeito e é assodado, faz do outro. Então, não tem problema. Este ano, quero deixar a marca. Então, só eu sozinho já vou polemizar com aquela Câmara, né? Agora, no eleitoral, é evidente que, para mim, as coisas vão ferver bastante. Porque tem lá muito candidato também. Tem o Salgado, que se bate lá para ser o vice do Paulo Pinheiro, o Fábio, que é candidato, o Beto com problema lá com o Auríquio, lá no PSDB. Tem tudo para ser um ano muito quente de discussão, que é salutar para a cidade de São Caetano do Sul. Aliás, doutor Éder, mais participações aqui de ouvintes. O Antônio Carlos, que está na Vila Gerte, diz que acompanha muito as redes sociais e viu comentários da vice-prefeita Lúcia Dalmas a seu respeito, dizendo que o senhor não é o Éder Xavier da Trombeta, e sim o Éder Xavier Flauta Doce, porque o senhor aprova muito o governo Paulo Pinheiro e fez críticas a ela no seu jornal. Vamos esclarecer do que se trata isso aqui, doutor Éder? Eu quero passar a oportunidade, agradecer a oportunidade da pergunta do Antônio Carlos, obrigado. Lá da Vila Gerte. E quero passar uma mensagem direta para a vice-prefeita Dalmas. A Dalmas não tem história política nenhuma, né? Tem lá o sobrenome Dalmas, uma das famílias tradicionais da cidade, mas ela não tem história política nenhuma. Então, quem não tem história não pode ser criticada, não tem nada. Vamos ver se um dia ela tiver mandato, o que vai acontecer com a capacidade administrativa, se é que vai ter um dia um mandato, ou administrativo, ou do legislativo, sei lá o que for. Mas este episódio, ela se portou assim, e realmente eu concordo. A Trombeta, eu já disse aqui, a Trombeta não foi a mesma Trombeta. Agora, se eu fosse o estilo da Trombeta, denúncia, etc e tal, se eu fosse fazer... Agora, é o momento. Passou o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Então, neste ano, já está a primeira Trombeta aí que foi comentado aqui. Leia a Trombeta, que está no YouTube também. Está também na rede, no Facebook. Fomos falar do fantasma. A capa lá, a manchete, é um monte de fantasma, né? O desenho que está lá. Muito bem. Então, nós fizemos também considerações a respeito de fantasma. E quem tiver com essa história de fantasma, a próxima Trombeta vai dizer. Né? Então tem aquela história que o marido dela, o Marcos Dalmas, estava lá, não tinha o diploma, não sei o quê. E nós questionamos. Se ela quer ser uma mulher transparente, fazer política de maneira transparente, discuta isso, não venha atacar que é flauta. Mas até, eu concordo com você, viu? Ela foi minha flautinha mesmo. Vamos ver como ela vai ser agora. Ela não foi tudo que eu gostaria que fosse, mas se eu fizesse diferente, era soldado. Queria destruir, não queria construir. E eu venho sustentando a tese de que não é, a política não é assim, quanto pior, melhor, só destruição. Demos um tempo. Vamos ver que o Éder Xavier se porta, independente, agora com a Trombeta, com o jornal, com a CEAM, independentemente de ser ano eleitoral e querer defender esta ou aquela coisa. Então, senhora Dalma, a senhora não tem história política, a senhora então está isenta para jogar a pedra na vidraça, fazer como a senhora quer, porque a senhora não tem, não dá para fazer o contraponto. É uma família honrada, uma mulher honrada, uma mãe honrada, essa parte eu estou falando do ponto de vista político. Do ponto de vista, a senhora não tem história. Então, é fácil fazer o que a senhora está fazendo. Agora, eu coloquei na rede. A senhora comentou que não deram um carro para a senhora ficou muito chateada porque não deram um carro oficial para a senhora. Eu acho que a senhora tem um pouco de vaidade e nós não podemos fazer isso na política. Então não deram um carro, a senhora ficou chateada. A senhora tinha que estar lá ajudando, não fazendo só crítica. Por exemplo, a senhora viu uma porção de coisa errada, que foi aquilo que a senhora disse que não foi pregado na campanha. Então, por que a senhora não ficou perto e não fica perto e ajuda a construir? Ajudar a construir é buscar o Ministério Público, como a senhora buscou, mas ficar perto. É perto de quem é nosso inimigo que nós solucionamos o problema. Agora, longe, só fazendo críticas, não acho que... É meu ponto de vista, eu não acho que a senhora está correta do ponto de vista político. Reitero, do ponto de vista moral, ético, de família, isso aí, Marcos, meu amigo, não tem nada a ver a parte pessoal, estou falando do ponto de vista político. Facebook aqui, o Hélio Machado, está mandando um abraço para o senhor. Obrigado. A Márcia, que mora no bairro Fundação aqui pelo WhatsApp, está dizendo o seguinte: por que o senhor não se candidata a prefeito? O senhor já foi até candidato a governador já? É, verdade. Veja, alguém não pode ser candidato, como todos dizem, de si mesmo. Não é? Eu tenho as minhas ideias, essa história de polêmico.
Você vê, eu tenho hoje projeto, eu fiz o projeto da Tribuna Livre lá e foi aprovado a Tribuna Livre, mas aprovaram um GE. Eu tenho cada projeto interessante, não andam os meus projetos naquela Câmara. Por quê? Porque eu sou independente e vai aparecer muito, não vamos deixar. Então, precisa ter uma circunstância política que permita, ainda que não venhamos a ganhar as eleições, mas que nós possamos entrar, porque o vereador na campanha não tem o mesmo espaço na mídia, etc., para poder discutir. Então, às vezes, pode ser que eu venha sair candidato, até pode acontecer, vai ganhar, não vai ganhar. Por exemplo, por que eu até poderia ser candidato a prefeito? Porque não há dúvida se nós temos um fato que é muito importante, que eu sustento essa tese, que 30 dias antes das eleições, o candidato a prefeito tem a obrigação de contar para a população como é que ele vai materializar aquele ideário que ele pregou na campanha, contando como e com quem, contando todo o seu secretariado. Aí eu não gosto do Éder, que ele é polêmico, mas quem é o secretário de segurança dele? O exemplo, o Dr. Cláudio Goberto, que foi uma lenda aí. Na saúde é fulano de tal. Então a pessoa vai avaliar, porque não tem mais um homem onisciente, onipotente, onipresente, que faz o que quer, senta na cadeira e faz o que quer. Está provado que ninguém faz isso. Hoje é outro mundo, é um mundo de materializar as ideias através de uma equipe, de um grupo de trabalho. Então, tem que contar para a população 30 dias antes com quem vai materializar o ideário pregado na campanha. Contar todo o secretariado e fazer uma avaliação. Eu não gosto do Éder. Mas o secretário desse aqui é bom, aquele outro é bom. Então, o conjunto de homens que se obrigam antes das eleições a materializar o ideário da campanha é que pode fazer a diferença. Então, se houver oportunidade para isso, se nós tivermos um grupo de pessoas que queira realmente materializar algo diferente em São Caetano do Sul, que nunca aconteceu, que a cidade venha a ser realmente uma cidade de primeiro mundo, porque tem todos os próprios públicos prontos e tem mais de 1 bilhão de arrecadação. Então, se tiveram homens desse jeito, é evidente que comprometidos com a mudança e que a população avalie que o grupo é um grupo interessante, é evidente que nós poderemos ser candidato a prefeito. Muito bom. Estamos chegando aqui ao final da conversa. Quem está também, entrevistamos ontem na TV o vereador em Santo André, Edson Sardano, e o pré-candidato a prefeito, ex-presidente da OAB pelo Democratas, Fábio Picarelli. Ele também manda mensagem aqui dizendo que foi uma alegria estar no programa, agradece a oportunidade. Obrigado, Fábio. Posso fazer uma intervençãozinha? Claro, o Picarelli aí, eu gosto muito desse moço aí, defende coisas modernas na política. Um abraço para ele, me permita fazer isso, porque eu gosto muito, vejo ele como uma pessoa muito interessante para a política da região. Isso é importante mesmo. Doutor Éder, grande abraço, muito obrigado pela gentileza do atendimento do convite, e vamos conversando aí, atualizando os fatos mais importantes e jogando polêmica no ar, doutor Éder. Não há dúvida que vai ser o ano de bastante embate político, é isso que nós queremos mesmo, porque é do embate que sai o resultado. Toda vez que você me chamar, eu vou estar aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.